Bem, pessoal, vou fazer esse vídeo para vocês falando de complicações graves e eu estou aqui com o sistema, né, gastrointestinal para mostrar para vocês complicações graves do Ozempic, né? Ozempic é um dos remédios para emagrecer mais utilizados no mundo, né? Tem saído do trabalho e muito trabalho mostrando o impacto positivo dele para a redução de peso. São realmente dados assustadores, né? Eu usei as famosas canetinhas para emagrecer, eu usei uma delas, perdi 25 quilos, assim, é um negócio impressionante, né? E aí, toda vez que você tem qualquer remédio que funciona muito bem, né, que começa a se utilizar no mundo inteiro, você começa a sair depois também matéria sobre o que? Complicações. Primeiro lugar é você entender que muitas das complicações são tidas por uso não médico. Então a pessoa vai lá, compra na farmácia, começa a usar, né? São remédios que você consegue no Brasil, né? Não era para ser assim, mas a realidade é assim, sem receita nenhuma, né, médica, e ele funciona muito bem, a pessoa acaba perdendo peso e ela vê aquele resultado positivo e vai comprando todos os meses, escolhe doses da cabeça, porque viu na internet e tal, e aí você começa a ter as complicações. Mas eu vou para as complicações mais graves para você entender o que pode acontecer. Lembrando, é um remédio seguro, eficaz, aprovado no mundo inteiro, desde 2014 pelo FDA, né, os remédios para canetinhas para emagrecer, né, o Ozempic veio um pouquinho depois, né, mas já tem mais de 5 anos de uso, então o remédio seguro eficaz não tem grandes dúvidas sobre isso, né, mas como é que ele funciona? E aí a gente vai começar a entender os riscos, né? Ele funciona na saciedade do cérebro, e também no sistema gastrointestinal, e há uma lentificação. E aí vamos para a primeira complicação mais grave, que tem tido muito relato, tem saído muita matéria na empresa sobre isso, né? Pessoas que tiveram complicações, até precisa passar de cirurgia, uma série de coisas por causa, inclusive foi até modificada até a bula para dar um destaque maior nessa complicação, a gastroparesia, né? Então, ela lentifica o sistema gastrointestinal. Por isso você tem aquela sensação de saciedade, como os alimentos passam a ser mais devagar no seu estômago, no seu intestino, né? Por isso que seu ritmo intestinal muda. O meu realmente mudou completamente. Eu era certinho, uma vez por dia e tal, modificou completamente. Claro que eu estou comendo menos, né? Então, se você come menos também vai ter impacto, mas não é só isso, é a lentificação. Inclusive, eu tenho muito paciente que usa, eu já falei para vocês que eu mando para endócrino e acaba eles encaminhando por causa de problema de coluna, então a obesidade causa uma sobrecarga, né? E também é um fator de risco para AVC, uma série de coisas, eu mando muito paciente para endócrino, né? E aí, quando esse paciente precisa operar, você tem que tirar o remédio, tem alguns protocolos que até um mês antes, porque a lentificação é tão grande que na hora do jejum que precisa anestésico, né, você tem o risco de ter resíduos de alimento. Então, essa modificação do trato gastrointestinal tem mostrado e tem relatos, né, de cirurgias precisando ser feitas por causa de obstrução, né, pacientes reclamam muito, né, daquela sensação, né, eu tive um pouquinho disso, sabe, que você, como se tivesse acabado de comer, então você tem aquele enjoo, né, que é característico também, aquela sensação de plenitude, como se a sua barriga estivesse cheia e você já comeu algumas horas, né, justamente por essa. Essa é uma das complicações mais comuns de ter, mudança de hábito intestinal, essa lentificação do estômago, esse enjoo, essa sensação de barriga cheia, né, e alguns casos até graves. Lembrando, falo para vocês o tempo inteiro, né, todo remédio tem risco. Não adianta você imaginar o mundo da fantasia que vai ter um remédio que funciona e ele não dá risco nenhum. Não existe. Da dipirona, paracetamol e as canetinhas também. Como cada vez vai ter mais gente usando, que ela funciona, um impacto gigantesco, né? Meu caso e outros, tinha um monte de paciente que aconteceu isso. Manda pro endócrino, ele volta, eu nem reconheço, né? Mas quanto mais gente usa, mais os efeitos colaterais vão aparecer também. Então fica atento, não usa por conta própria, procura ajuda médica, porque tem essas complicações do Ozempic gravíssimas que podem acontecer. É raro, mas quanto mais gente utilizando, vai acontecer. E se você utiliza sem nenhuma orientação médica, pior ainda, porque o médico vai notar essa mudança no seu trato e vai ver se você vai precisar ou não de alguma coisa, tá bom? Espero que tenha ajudado. Abraço.